agora, dando continuidade ao evento, o assunto vai ser o mercado de carne bovina e o boi gordo. Quem fará a palestra? O Fernando Henrique Iglesias. O tema da palestra do Fernando é Tendências para o Mercado de 2023. Logo após a vinheta, o Fernando começa a sua palestra. Bom, aparentemente a gente teve um problema técnico, então vamos começar a palestra. Fernando, tudo bem? Bom dia a todos. Um enorme prazer estar aqui na quarta edição do Safras AgriWeek, né? Esse evento que já está no calendário aí do agronegócio. E, enfim, deixa eu abrir meu vídeo aqui também. Tudo bom? Tudo bem, Fernando? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, pessoal, vamos começar aí a falar sobre o mercado do boi gordo, uma commodity que apresentou aí um movimento intenso de queda durante o segundo semestre. Temos uma série de fatores que levaram a isso, apesar daquele período de entre-safra do boi ser um período em que, tradicionalmente, os preços do boi costumam subir. Esse ano foi diferente, esse ano nós tivemos uma série de particularidades que levaram a esse movimento de queda. Basta a gente olhar aqui o gráfico do vencimento de novembro, que a gente tirou ali da nossa plataforma, o gráfico aqui, a gente percebe que realmente o mercado operou aí uma tendência de queda bastante consistente ao longo desse segundo semestre. Só agora, na primeira quinzena de novembro, é que o mercado futuro está começando a respirar. O Físico Paulista também abre a semana aí, apresenta uma semana de um pouco mais alta dos preços, com cotações um pouquinho mais acentuadas, mas, de qualquer maneira, em vários estados o movimento de pressão persiste. É o exemplo do Mato Grosso. No Mato Grosso, os preços da arroba do boi gordo saíram de R$300 para agora o mercado trabalhando aí entre 240 e 245. Tá? Então, a queda dos preços aconteceu de uma maneira bastante consistente e eu vou explicar por que isso aconteceu e vou explicar também o que vem pela frente, como vai ser o nosso ano de 2023 para o mercado do boi gordo, para o mercado de carne bovina. Tá? Vamos falar um pouquinho brevemente da situação econômica. Política monetária ao redor do mundo, ela ainda é adotada para controlar a inflação. O Brasil recentemente encerrou o ciclo de alta da taxa básica de juros, estabilizou. O Banco Central está monitorando agora os movimentos dos preços para decidir aí se precisa fazer mais intervenções ou não. Tá? As economias maduras, as outras economias emergentes, com exceção da China, todo mundo oferecendo juros mais altos para combater a inflação. A China é um caso à parte que eu vou explicar mais adiante, que trouxe transtornos aí, foi um dos motivos que levou a essa queda dos preços do boi gordo nesse segundo semestre. Eu já vou explicar para vocês essas questões de desvalorização do yuan e como isso impactou na formação de preço aqui no Brasil. Tá? No ponto de vista macroeconômico, o conflito Rússia-Ucrânia permanece no radar, parece interminável, então não tem sinal de trégua até o momento. Dia 19 agora vai ser muito importante, vamos saber se vai renovar ou não aquele corredor de exportação de grãos. Tá? Esse é um aspecto importante. Tá? O acordo que foi firmado para escoamento de grãos. Tá? A carne de frango, que a Ucrânia era um grande exportador, ela não foi beneficiada nesse acordo. Então, a Ucrânia foi simplesmente alijada desse mercado e deixou de exportar carne de frango. Tá? Isso eu vou também explicar um pouquinho mais adiante nas nossas palestras sobre avicultura. Tá? O mercado está assimilando o resultado das eleições. Num primeiro momento, nós vimos o real chegar a testar a linha dos 5-1, e depois disso ele começou a operar um pouquinho mais desvalorizado nessa semana. Tem uma série de questões que precisam ser definidas em relação ao novo governo. Primeiro, quais vão ser os nomes que vão capitanear as pastas da economia? Quem vai cuidar do Ministério da Fazenda, quem vai cuidar do desenvolvimento, do planejamento? Vão ser mais de 30 ministérios no próximo governo. Há uma tendência por aumento dos gastos públicos. Em um primeiro ano, esse aumento dos gastos públicos vai estimular crédito, vai estimular consumo de produtos básicos. Então, o primeiro ano pode ser interessante, mas depois
vai haver uma necessidade de um maior controle fiscal, de uma maior austeridade fiscal, e aí, uma hora, essa conta vai chegar, esse aumento de gastos públicos que vem pela frente. Temos uma banda cambial que deve flutuar aí entre, por enquanto, nesse final de ano, a 5 a 5,50, tá? É amplo, né? É uma banda ampla, mas o que nós precisamos ponderar é que existem uma série de fatores internos e externos que mantêm o real nessa faixa de preço. Basicamente, o cenário internacional ele não permite valorizações mais agressivas, tanto quanto o mercado doméstico aqui, que ainda tem uma série de questões políticas que acaba gerando turbulência. Tá? Aqui o nosso gráfico contando com as movimentações do câmbio. O que acontece? O que a gente precisa entender com relação a câmbio? Uma paridade de 5 a 5,50 mantém uma boa competitividade das exportações brasileiras lá fora. Isso para proteína animal, para outros produtos do agronegócio, eles também se beneficiam de um câmbio desvalorizado, tá? De um real desvalorizado. A grande questão aqui é que nós temos que ponderar que os Estados Unidos, a principal economia do mundo, está subindo sua taxa básica de juros. Na última reunião do Fed, já foi confirmada essa alta, com uma taxa básica de juros aí em até 4% ao ano. Isso faz com que os investidores, com que fundos de investimento acabem levando dinheiro para a renda fixa norte-americana, que são ativos de maior segurança, de maior confiabilidade, e faz com que o dólar se aprecie frente a outras moedas. Esse movimento é bastante natural. Então, o dinheiro acaba saindo, o fluxo de dinheiro sai das economias emergentes, sai da Europa, que está muito próxima do conflito ali, Ucrânia-Rússia, e vai com direção ao mercado norte-americano, que hoje é um porto seguro em relação a investimentos. Aqui, quando nós falamos de economias emergentes, eu quero fazer um adendo com relação à China. A China ela está tentando estimular sua atividade econômica via corte da taxa básica de juros. A China adotou esse ano ainda uma política de tolerância zero contra a Covid-19 em diversos momentos de 2022. Várias províncias, inclusive a província de Xangai, onde fica o maior porto do mundo, ela teve um lockdown severos em 2022. Isso afetou a atividade econômica dentro da China. Então, cortando a taxa básica de juros, o governo chinês está tentando estimular a atividade econômica, deixando o crédito mais acessível e visando a desvalorização do yuan, que vai estimular suas exportações. Com isso, ela vai melhorar o saldo da sua balança comercial. Os manufaturados da China, os produtos têxteis, os eletrônicos e outros tipos de produtos que a China exporta se tornam mais competitivos e, na conversão, os exportadores chineses ganham mais dinheiro. O ônus dessa estratégia é que a China é a grande força de demanda do mundo em relação a commodities. Então, as importações chinesas elas se tornaram mais onerosas. Basta a gente ver aqui esse processo de desvalorização do yuan nas últimas semanas. O yuan aí está trabalhando acima de 7 yuans para $1. Ele está extremamente desvalorizado e isso torna as importações chinesas mais onerosas, mais caras. O que os importadores chineses estão fazendo, estão tentando fazer para conter esse processo de desvalorização? Basicamente, eles estão vendendo dólares no mercado offshore, no mercado onshore também, para tentar segurar um pouquinho esse processo de desvalorização, para não afetar tanto assim a moeda chinesa e as importações. Os importadores chineses também estão renegociando agressivamente contratos de determinados produtos, carne de frango, carne bovina, principalmente, para tentar se adequar aí a esse processo de desvalorização cambial. Só para ter uma noção, chegamos a ter contratos de carne bovina ali em junho sendo negociados a $8.000 a tonelada por importadores chineses. Agora, nesse momento, os importadores chineses tentam colocar contratos junto à indústria frigorífica aqui no Brasil de $4.500 a tonelada. Então, é uma queda muito expressiva. Com essa queda dos preços em que a China está pagando em relação à carne bovina brasileira, acabou gerando uma mudança da conta da indústria. Exportar não é tão vantajoso quanto já foi nesse ano. Então, basicamente, a indústria está baixando o preço e esse é um dos pilares que justificam a queda dos preços do boi gordo nesse segundo semestre de 2022. Essa mudança de viés por parte da China
esse processo de renegociação desses contratos de importação. Tá? Aqui, pessoal, só para mostrar um pouquinho como é que está a taxa de desocupação aqui no Brasil. Tá? Estamos chegando agora, esse período do ano, o último trimestre, é o período em que acontece a criação das vagas temporárias de emprego. Então, isso vai motivar o consumo de produtos do setor carnes, vai motivar. Demanda doméstica vai ter um papel muito importante nesse processo de recuperação da arroba que está se iniciando em São Paulo, por exemplo, agora em novembro. Tá? Então, vai ser um movimento de alta mais centrado no mercado doméstico do que nas exportações nesse momento. Tá? Então, a entrada do 13º salário, criação de postos de vagas temporárias de emprego, esse avanço da atividade, os valores do Auxílio Brasil que foram aumentados nesse segundo semestre, também considerando aí a Copa do Mundo que está chegando, que já começa agora no final de novembro, de uma maneira inédita, vai acontecer no último trimestre do ano. Então, tudo isso remete a um maior consumo de carne. Tá? Então, isso vai ajudar nessa recuperação dos preços da carne bovina no atacado e no varejo e, por consequência, pode melhorar a conta da indústria e fazer com que ela pague mais pela arroba do boi gordo. Só não esperem altas explosivas do preço do boi em função de tudo que a gente tem observado em relação no mercado. Os frigoríficos ainda estão bem escalados, contam com uma situação um pouco mais confortável. Tá? Aqui, no segundo semestre, os preços do boi apresentaram queda quase que generalizada. Todos os estados relevantes em produção de boi gordo apresentaram queda dos preços. Quero destacar aqui o movimento de queda do Mato Grosso. Região Norte também apresentou queda consistente dos preços. Pará, Rondônia, Tocantins apresentaram movimentos bastante acelerados de queda. Os preços perderam sustentação, perderam suporte muito rapidamente. Tá? A demanda doméstica, por mais que a gente tenha esses elementos, a população brasileira perdeu muito poder de consumo esse ano. A carne bovina segue muito distante da realidade da população. E agora que estão começando a despontar aí nos supermercados, no varejo, essas promoções em relação a cortes do traseiro bovino, está começando a ficar um pouquinho mais acessível à população, e isso vai fomentar o consumo de carne bovina. Tá? Outra questão interessante que aconteceu nas últimas semanas é que aquele ágio, a diferença de animais que são comercializados, que cumprem esses requisitos de exportação para o mercado chinês, aqueles animais jovens, com até 30 meses de idade, e esses animais que são destinados ao mercado doméstico, ela está no menor patamar do ano, está em torno de R$5 a R$10 por arroba, de acordo com o Estado. Então, nós chegamos a ter um ágio de até R$30. Então, realmente, essa queda dos preços de exportação afetou muito as decisões de compra da indústria. Tá? Influenciou muito nesse comportamento da indústria na compra de gado. Tem indústrias que aumentaram a capacidade ociosa. No segundo semestre, tivemos unidades no Mato Grosso que ofereceram férias coletivas por um bom tempo. Então, a indústria foi adequando sua capacidade ociosa em relação ao seu potencial de compra, a sua necessidade de compra, e isso fez com que a arroba do boi gordo caísse. Tá? Temos aí um aumento do volume de abates ao longo de 2022. Já vou adiantar aqui para vocês, 2023 vai ser um ano em que os abates vão crescer ainda mais. Tá? E agora, como eu já mencionei, a recuperação dos preços da arroba está centrada na demanda doméstica. 2023 vai ser um ano pautado por uma maior oferta dos derivados do abate. Carne, couro, sebo, entre vários outros produtos que são derivados do abate de bovinos. A cadeia da carne bovina, ela alimenta aí mais de 30 segmentos da indústria. Estamos falando de indústria química, indústria de higiene e limpeza, indústria automobilística e, lógico, a própria indústria da carne. Pessoal, agora nós vamos entrar aqui no campo das projeções, tá? Vamos trabalhar aqui no campo das projeções. Vamos falar um pouquinho o IBGE divulgou esse ano os dados do rebanho brasileiro para 2021. O rebanho brasileiro ficou aí a 224,6 milhões de cabeças de bovinos. Nós temos aí o maior rebanho comercial do mundo. O volume do rebanho brasileiro é impressionante. E cresceu a taxas largas porque o Brasil apresentou uma revolução zootécnica de 2019 para cá. No segundo semestre de 2019,
é o ponto de virada muito importante dentro do mercado do boi. O que aconteceu? No segundo semestre de 2019, uma missão brasileira foi com destino à Ásia, com destino à China, foi liderada pela ministra da Agricultura à época, Tereza Cristina. Eles conseguiram habilitar mais de 30 frigoríficos brasileiros a exportar para a China. Então, isso revolucionou o mercado de carne bovina do Brasil. As exportações atingiram outro patamar naquele momento. O Brasil começou a vender carne bovina como nunca vendeu antes para a China. E isso fez com que os preços da arroba do boi gordo se descolassem aqui no mercado interno. Houve uma necessidade, o mercado viu uma necessidade de abater animais mais jovens. Só para vocês terem ideia, hoje a média de idade de abate no Brasil está entre 30 a 36 meses de idade. Tá? Chegamos a ter abates há 5 anos atrás, que a média era de 48 meses. Tá? Então, agora, o mercado brasileiro está visando animais mais jovens. E isso exigiu uma mudança por parte do pecuarista brasileiro, que teve que investir realmente dentro da sua propriedade. Investiu em genética, refinou as técnicas de manejo, investiu em nutrição animal de qualidade, rotação das pastagens. Então, colocou muito dinheiro dentro da propriedade, dentro do negócio. E isso gerou um aumento de capacidade produtiva inegável aqui no Brasil. Tá? Agora, em 2022 e 2023, o rebanho brasileiro tende a crescer em taxas mais lentas, tende a desacelerar esse movimento de crescimento por um simples motivo. Os preços do mercado de reposição estão em queda nesse ano e devem operar em queda em 2023. Com isso, o pecuarista que é focado em cria, ele começa a mudar um pouco as suas estratégias e passa a descartar matrizes de uma maneira mais agressiva. Vai aumentar o abate de fêmeas no Brasil em 2020, já está aumentando em 2022 e aumentará em 2023. Tá? Estamos nesse momento do ciclo pecuário em que é um aumento do descarte de matrizes. Tá? Esse ganho de capacidade produtiva acelerou o ritmo de nascimentos, gerou mais bezerro, mais boi magro no mercado e fez com que o preço da reposição começasse a cair agora em 2022, movimento que deve perdurar em 2023. Tá? Vamos ver aí uma boa oferta de animais dessa categoria no mercado brasileiro, o que, sem dúvida, é um dos fatores que justifica aí essa mudança de curva de preços que o mercado vai apresentar. Tá? Aqui, pessoal, é só para dar em gráfico os números do rebanho de bovinos no Brasil. Tá? Percebemos que o Centro-Oeste ele mantém a mesma disposição de rebanho há alguns anos. Tá? Ó, podemos perceber aqui que a região Centro-Oeste está flutuando aí entre 73 até 76 milhões de cabeças, está flutuando nessa faixa e está mantendo um padrão estável. Os destaques de crescimento do rebanho de bovinos, eles estão aqui na região Norte. A região Norte está expandindo muito em termos de produção, em termos de capacidade produtiva. Temos que destacar aqui que a região Norte é uma região que tem um regime pluviométrico privilegiado, quando nós comparamos com o restante do Brasil. Chove regularmente o ano inteiro, e isso permite uma produção em regime extensivo o ano inteiro. Então, o custo da pecuária na região norte ele é mais acessível. O que nós percebemos no Centro-Oeste é que as áreas de pastagem estão perdendo espaço para outras lavouras, principalmente soja, e vai aumentando o número de animais confinados ano a ano. O confinamento não para de crescer dentro do mercado brasileiro, não para de avançar. Tá? Estamos observando crescimentos interessantes em relação ao número de animais confinados no Brasil. Tá? Ano a ano vai avançando o número do confinamento brasileiro. Essa é uma tendência que nós acompanhamos aí ao longo desses últimos... Até porque esses animais mais jovens que o mercado exige para exportação, eles respondem melhor quando se trata de regime de semi-intensivo ou regime intensivo, regime de terminação em confinamento. Tá? Aqui é a disposição do nosso rebanho, como ele está distribuído. Vocês podem perceber que aquela afirmação pode parecer até clichê, né? Mas o Brasil realmente é um país pecuário. Nós temos uma boa distribuição do rebanho. O Brasil produz boi gordo em todas as regiões do país, de norte a sul. Temos um efetivo bem interessante avançando aqui na região norte. A região centro-oeste ainda concentra a maior parte do rebanho, com destaque para o Mato Grosso.
Pará, Rondônia, Tocantins, na região norte, são destaques em termos de rebanho brasileiro hoje. Tá? Região sudeste tem crescido bastante em relação a confinamentos. A região sul acabou perdendo um pouco de espaço, acabou perdendo um pouco de capacidade de produção ao longo dos últimos 20 anos. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como estava a disposição do nosso rebanho 20 anos atrás, para vocês notarem a diferença com relação ao que nós temos hoje. Olha só, a região sul ela tinha uma relevância maior dentro da produção pecuária brasileira, concentrava aí 14%. A região norte realmente é o grande destaque em termos de evolução, de proporção de rebanho. A região centro-oeste, como eu falei, ela está se mantendo aí de 34%, 35%, 36% do efetivo brasileiro. Ela estagnou nesse patamar. Tá? E realmente, como eu mencionei, vamos vendo aí avanços em relação de outras commodities dentro das áreas de pastagem aí, que eram tradicionais da pecuária de corte brasileira. Seguindo aqui com as nossas estimativas, pessoal, temos aqui o volume de animais abatidos em 2022. Vocês podem perceber que há um crescimento interessante do volume de abates em 2022, mas aqui a gente deve comparar com 2020. Por que nós devemos comparar com o ano de 2020? Porque em 2021 nós tivemos aí um último quadrimestre extremamente complicado para o setor do boi gordo. Basicamente, nós convivemos com um embargo que durou mais de 100 dias, que foi imposto pela China. Nesse ambiente, a indústria frigorífica brasileira, os pecuaristas brasileiros, tiveram que se adequar a uma realidade em que não estava presente o nosso grande importador de carne bovina, e os abates caíram de uma maneira substancial. Vocês podem ver aqui, ó, que tivemos aí em 2021, em setembro, um abate inferior a 2 milhões de cabeças. O errado aqui não é 2022 com esse crescimento aqui de quase 40% na comparação com 2021. O ponto de inflexão realmente esteve em 2021 com o embargo. O embargo que gerou essa distorção aqui no nosso quadro e realmente acaba ficando com uma base de comparação bastante distorcida. Tá? Mas mesmo em relação a 2020, nós percebemos aí que vamos ter quase mais de quase 1 milhão de cabeças a mais indo para o abate esse ano. Ano que vem, os abates vão se aproximar do volume de animais abatidos de 2019. Tá? O Brasil deve abater aí 33,6 milhões de cabeças. Isso aqui é a consequência daquele descarte de matrizes, consequência do aumento da oferta de animais de reposição no mercado. Tudo isso gerou um aumento de capacidade produtiva, e aumento de capacidade produtiva vai ser traduzido em maior produção de carne, maior produção de derivados, maior volume de animais sendo abatidos. Aqui em gráfico, os mesmos números que eu mostrei para vocês. Tá? Realmente, em 2021, aqui no gráfico fica bastante nítido que ele está bastante distorcido na comparação com os outros anos. Tá? Esse gráfico aqui é muito interessante nós mostrarmos ele, porque o que ele está mostrando aqui é basicamente o volume de fêmeas indo para o abate, o dado trimestral do IBGE. Nós percebemos aqui que vinha desde o segundo trimestre de 2019, que é aquele período de habilitação dos frigoríficos para exportar para a China, nós percebemos uma retração do volume de fêmeas sendo abatidas. Vocês podem perceber, fica muito claro aqui que é uma curva descendente, uma curva de redução de número de fêmeas indo para o abate. Em 2022, nós já percebemos esse número, uma quebra dessa tendência. O mercado já apresenta um volume maior de fêmeas indo para o abate. Isso é um indicativo muito importante. Tá? Esse é um indicativo realmente de que os pecuaristas estão repensando suas estratégias e aumentando o descarte de matrizes. Nós temos que lembrar que esse descarte de matrizes vai gerar consequências de médio e longo prazo. Tá? A pecuária de corte é uma atividade de ciclo longo. Tá? Então, basicamente, esse tipo de situação aqui vai gerar consequências aí em 2025, 2026. Basicamente, nesses anos, o ritmo de nascimentos ele não deve acompanhar a demanda por animais de reposição, e aí nós vamos entrar num ciclo de oferta um pouquinho mais curta, com menor descarte de matrizes, porque o preço da reposição vai voltar a subir de uma maneira mais consistente. Tá? Aqui, pessoal, o nosso quadro de disponibilidade interna.
O Brasil vai trabalhar com uma maior disponibilidade de carne bovina no próximo ano. É muito importante mencionar isso aqui, tá? Qual que é a lógica? Se o Brasil está abatendo mais, vai produzir mais carne. Se vai produzir mais carne, vai aumentar a oferta, logicamente. E as exportações, elas vão seguir um bom ritmo. O Brasil está num momento privilegiado na relação com os nossos concorrentes. Eu vou entrar no cenário internacional daqui a pouquinho, vou explicar muito bem isso aqui para vocês, tá? O Brasil desponta como a melhor alternativa hoje de fornecimento global da carne bovina, e por conta disso, nós vamos trabalhar aí com um ótimo fluxo de exportação ainda no próximo ano, mas de qualquer forma, números menos expressivos do que esses que nós vivemos em 2022. 2022 realmente está sendo um ano espetacular em termos de venda de carne bovina no mercado internacional. Apesar dessa queda dos preços internacionais no segundo semestre, nós convivemos aí com um ótimo desempenho das exportações ao longo do ano. Aqui os preços médios do boi gordo, percebemos efetivamente a queda dos preços. Tivemos picos de preço do boi gordo de R$ 360 por arroba durante o primeiro trimestre. Depois disso, o mercado perdeu sustentação, teve uma breve recuperação no início da entre-safra, para depois acabar recuando, tá? As negociações aí em São Paulo, nesse momento, estão oscilando entre 280 e 285, e não podemos esperar aí movimentos explosivos de alta, com o mercado batendo 320, 330 novamente nesse final de ano, por conta dessa mudança de comportamento da indústria no mercado brasileiro, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico que confirma a mudança de estratégia do pecuarista que é focado em cria. Basta nós observarmos aqui que os preços da reposição estão em patamar mais baixo quando nós comparamos com 2021. Os preços estão em franca decadência. Isso é um sintoma que há um maior volume de oferta. Outra questão que acentuou esse movimento de queda no mercado de reposição é que, nesse momento, com os preços mais baixos dentro do mercado do boi gordo, o pecuarista está investindo menos em boi magro, menos em bezerro, porque os preços não são tão atraentes assim. Então, ele está colocando um pouquinho o pé no freio em relação a esses investimentos, tá? Aqui, pessoal, vamos falar da demanda da carne. Como está o comportamento da carne, a comparação das 3 principais carnes que são consumidas aqui no mercado brasileiro. Só para mostrar aqui para vocês, nós temos aí os cortes do traseiro bovino, picanha, alcatra, filé mignon, esses cortes nobres do boi gordo, num patamar bem mais acentuado, patamar ainda proibitivo, distante da realidade de boa parcela da população. Agora que começou a despontar aí algumas promoções no varejo, começam a aparecer notícias com relação a isso, fica um momento um pouquinho mais um pouquinho mais acessível, mas mesmo assim, quando nós comparamos com a carne de frango, ela continua muito mais competitiva. A carne de frango segue aí como uma base de sustentação da segurança alimentar da população brasileira. Tá? É uma proteína que nós temos aqui de disponibilidade interna, quase 10 milhões de toneladas, e é uma garantia de segurança alimentar muito importante. Tá? Cortes do dianteiro bovino, o A100, cortes aí de menor valor agregado, eles vêm apresentando um pouco de queda, estão um pouquinho mais acessíveis, eles estão ganhando um pouco de competitividade na comparação com a carne bovina. Então, e aqui a carcaça suína, que vem avançando aí. Essa é um tópico muito interessante que o Alan Maia vai abordar muito bem na palestra dele sobre suinocultura, que vai falar aí muito sobre o ganho de competitividade da carne suína nesse ano, em função da crise que a suinocultura brasileira vive hoje. Então, o Alan Maia vai abordar muito bem essas questões na palestra dele sobre suinocultura, tá? Aqui, pessoal, a nossa relação de troca. O frango congelado, ele continua como, vamos dizer assim, a carne mais acessível dentro do Brasil hoje, na comparação com as demais, com as 3 principais consumidas aqui no Brasil. Temos aí, ele está em torno de 1,2, 1,3 vezes mais acessíveis que a carcaça suína, um pouco mais de 2 vezes mais acessível que os cortes do dianteiro e 2,5, 2,7 vezes mais acessível que os cortes do traseiro bovino. Isso quer dizer que, com
você compra praticamente 3 quilos de frango para comprar 1 de carne bovina. Então, a carne de frango realmente ela é muito mais competitiva nesse momento, na comparação com as demais. E esse tem um adendo interessante, que eu vou abordar mais na palestra sobre avicultura, que os preços do frango estão em queda nesse momento. Ou seja, os preços da avicultura em queda vão aumentar essa competitividade da carne de frango na comparação com as demais. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do quadro internacional do mercado do boi. Esse é um desenho muito importante, eu vou explicar o porquê que o Brasil vai se manter como grande alternativa de fornecimento mundial de carne bovina em 2023. Tá? O rebanho de bovinos nos Estados Unidos está passando por um processo de encolhimento. Na virada do ano passado, a planície norte-americana, ali, a região de Wisconsin, que são polos importantes de produção de carne bovina, sofreram muito com um clima hostil. Clima seco, acabou gerando um desgaste muito grande. Outra questão é que a pecuária de corte norte-americana ela é extremamente centrada em regime de terminação intensivo, em confinamento. Então, os movimentos de alta do milho, da soja, no mercado internacional, também afetaram o custo da pecuária de corte norte-americana, influenciaram nas decisões do pecuarista dos Estados Unidos, e o rebanho de bovinos nos Estados Unidos vai encolher no próximo ano. O rebanho europeu também está atravessando por um processo de encolhimento, também está reduzindo em 2022 para 2023, passa por esse processo de encolhimento. Tá? A Austrália está num momento de lenta recuperação. Pecuária de corte sofreu muito em 2019 e 2020. O clima foi muito hostil com a pecuária de corte australiana. Houve incêndios, inclusive, que geraram prejuízos em relação a rebanho de ovinos, em relação a rebanho de bovinos. Tá? Acabou gerando esse tipo de situação no mercado australiano. A grande questão que nós temos que ponderar é que pecuária de corte é uma atividade de ciclo longo. Então, esse processo de recomposição do rebanho demora a acontecer. A Austrália vai apresentar um bom crescimento, mas em termos de preço, é só a gente comparar aqui embaixo. Eu trouxe as indicações de preço aí, dos nossos principais concorrentes. Tá? A Austrália basicamente tem uma arroba do boi gordo que custa o dobro da arroba do boi gordo brasileira. O boi gordo australiano é o mais caro em escala mundial. Tá? A grande vantagem da Austrália em relação às suas exportações está na geografia. Ela tem uma posição geográfica privilegiada e consegue fornecer em boa capacidade para o mercado asiático. Tá? O Brasil tem hoje o boi gordo mais competitivo em escala mundial, ganha de todos os concorrentes em relação à capacidade produtiva e em relação a preço. Isso quando eu falo também aqui dos nossos vizinhos da América do Sul, tá? Uruguai, Argentina, isso que eles não têm 1/3 da capacidade produtiva que o Brasil tem hoje, que o Brasil dispõe hoje. Tá? A Índia está expandindo a sua produção, está avançando sua produção, mas ela tem uma série de problemas sanitários que impedem que ela avance no mercado internacional, que ela consiga uma posição de destaque, além de um histórico conflito entre Índia e China que evita que a carne bovina indiana acabe avançando ainda mais sobre a China. Então, essas questões geopolíticas acabam fazendo diferença e acabam colocando o Brasil como a melhor alternativa de fornecimento de carne bovina. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos números globais, está aqui centrado na carne bovina. Ano que vem, o mundo tende a produzir um pouco menos carne bovina. O grande destaque na produção global vai ser o Brasil. Tá? O Brasil vai conseguir avançar em bons níveis em termos de produção. Tá? A carne bovina, esse processo de encolhimento do rebanho norte-americano, a dificuldade de recomposição na Austrália, etc., acaba pesando nesses números de produção. Isso aqui são dados do USDA, tá, gente? Aqui os números do rebanho mundial de carne bovina, do rebanho global. Percebam aqui que o rebanho indiano está crescendo, o rebanho chinês também está avançando. China aqui, eu vou fazer um alerta para vocês que é muito importante. China está investindo pesado na bovinocultura também. Vai expandir aí quase 400 mil toneladas a mais de produção no próximo ano
e vai se tornar menos dependente das importações para atender o seu mercado doméstico. Tá? A grande questão é que ela vai concentrar compras no mercado brasileiro, porque o Brasil hoje é disparada a melhor alternativa aí na compra de carne bovina. A União Europeia passa por um processo de encolhimento, a Austrália está em expansão, a Argentina, vocês devem ter acompanhado nas palestras de soja e de milho, principalmente soja, que a Argentina teve um clima seco no começo de 2021 para 2022, tivemos problemas. O mesmo Laninha que quebrou a safra de soja no verão agora, de 2021 para 2022, influenciou na condição das pastagens da Argentina e do Uruguai. Então, isso também gera problemas no rebanho de bovinos dos nossos concorrentes. Além disso, a Argentina passou por um grave problema em 2021, que foram as decisões governamentais de reduzir o fluxo de exportação, gerou uma grande incerteza junto aos pecuaristas argentinos que pararam de investir, reduziram o nível de investimento. Tá? Oferta e demanda de carne bovina dos Estados Unidos. Ano que vem vai ser um ano de corte de produção no mercado norte-americano. Hoje, os Estados Unidos é o nosso segundo grande importador de carne bovina. Os Estados Unidos é o segundo grande importador de carne bovina brasileira. E isso tem muito a ver com esse encolhimento da produção, aí, com essa maior dificuldade que os Estados Unidos têm. O mercado norte-americano é extremamente robusto em relação à demanda doméstica, consome enormes volumes de carne de frango, carne suína e carne bovina. Tá? Então, eles priorizam, por mais que as exportações ainda tenham crescimento em 2022 na comparação com 2021, eles priorizam o atendimento do mercado doméstico. Tá? O foco do mercado norte-americano é em atender a sua própria demanda. Diferente da Austrália. A Austrália é um mercado que produz para exportar. A Austrália aqui é um case à parte, que vocês podem perceber que o maior volume de produção australiano é destinado ao mercado internacional, ao fornecimento global. Dentro da Austrália vão ficar aí 600 mil toneladas, 650 até 700 mil toneladas de carne bovina. Então, o foco é realmente exportação. O mercado australiano produz para fornecer. Tá? Aqui, pessoal, como eu mencionei, a Índia tem um crescimento de produção interessante no próximo ano, está estimado em 1,7%, mas ela não consegue avançar no mercado internacional em função dos graves problemas sanitários. A Índia não, vamos dizer assim, que a Índia não conta com um comprometimento às normas sanitárias que a OIE estabelece. Por exemplo, o Brasil é extremamente rigoroso no controle sanitário. Vez ou outra vai aparecer um caso atípico de EEB, é natural, o Brasil não reúne as características para casos típicos de EEB que são envolvidos, que tem a ver com uma nutrição animal de má qualidade, tá? Utilização de cama de frango, utilização de farinhas de carne. Não, o Brasil está totalmente alinhado às normas técnicas da OIE e, por conta disso, é um país que não tenha os requisitos para desenvolver casos típicos de EEB, do mal da vaca louca. A fitosa, o Brasil trabalha arduamente para conseguir um status livre sem vacinação. As campanhas de vacinação aqui no Brasil acontecem aí regularmente e o Brasil leva muito a sério as normas sanitárias. Temos o CIF. O CIF aí é um pilar dentro nessas questões. A fiscalização é muito bem feita no Brasil, muito diferente do que acontece com a Índia, por isso que a Índia não consegue avançar no mercado internacional. Tá? Na União Europeia, como eu mencionei, temos uma retração produtiva, isso é muito natural diante do encolhimento do rebanho europeu. Exportações, consumo, tudo declinante, e uma tendência de ampliação das importações. A Europa é aquele mercado que vai gerar maiores exigências em relação às questões ambientais. Tá? O Brasil, a pecuária de corte brasileira, ela trabalha por uma pecuária mais sustentável, se investe muito em rastreio, na rastreabilidade dos animais. E isso gera impacto positivo sobre as nossas vendas. Essa questão ambiental vai ser fundamental para a pecuária de corte do Brasil,
daqui até 2030. Vai ser a questão da década. A indústria brasileira, os pecuaristas brasileiros estão alinhados a essas questões. Estou aqui dando uma olhada rapidamente sobre as exportações argentinas. A Argentina está indo muito bem em embarques esse ano. Também vende grandes volumes de carne bovina para a China. Tá? A Argentina também avançando em abate. Percebemos também um aumento do descarte de matrizes na Argentina esse ano. Tá bom? O Uruguai avançando também nas exportações de carne bovina. Temos um bom volume exportado de carne bovina pelo Uruguai. Tá? Abates declinando no mercado uruguaio. Temos uma questão muito interessante aqui que eu quero colocar para vocês, que já é o processo, aquele processo de retração de rebanho que está sendo evidenciado aqui no Uruguai em função do clima hostil para a pecuária de corte uruguaio. Tá? Estados Unidos, declinando em termos de exportação, está reduzindo o fluxo exportador, consegue manter um bom ritmo de exportação para a China nesse ano de 2022, isso aqui é embarque direto para a China, tá mantendo um ritmo interessante, mas um pouco menor na comparação com o ano passado. Aqui, pessoal, como eu mencionei para vocês, a China comprando um pouco volumes menores tende a comprar volumes menores de carne bovina no próximo ano, vai ser menos dependente de importação. Isso é um alerta muito importante, porque a China e o Brasil é altamente dependente da China em suas vendas de carne bovina. O preço da carne bovina se sustenta num patamar muito acentuado dentro da China, em torno de 85 a 90 yuans por quilo. É caro, é bem caro. Quando nós comparamos com a carne suína e com a carne de frango, que flutuam aí entre 20 a 25 yuans por quilo. Então, a carne bovina realmente é uma carne de nicho, que é focado aí para uma parcela da população de maior renda dentro da China. Aqui, pessoal, a balança comercial brasileira do setor carne, nós vamos voltar a falar aí de carne suína e de carne de frango mais adiante. Vou focar aqui no resultado das exportações de carne bovina e vocês podem perceber aqui que o resultado realmente é espetacular. Desempenho muito saudável das vendas brasileiras de carne bovina. Né? Temos uma arrecadação recorde de crescimento de quase 36% esse ano. O Brasil, de janeiro a setembro, arrecadou mais de 10 bilhões de dólares, uma venda aí de 2,5 milhões de toneladas em equivalente carcaça. Desempenho espetacular, tá? Desempenho muito positivo das vendas brasileiras, mas nem tudo são flores, né? O preço médio está caindo. Os preços médios estão recuando da carne bovina no mercado internacional. Eu já vou mostrar para vocês aqui em gráfico isso, tá? Aqui realmente a dependência fica muito nítida, tanto em volume quanto em receita. Dos 10 bilhões de dólares que o Brasil arrecadou, 6 bilhões de dólares vieram da China. Então, são números expressivos, tá? Aqui o preço médio, quando a gente olha só a média do ano, o preço médio da carne bovina no mercado internacional está crescendo na comparação com os anos anteriores. Mas esse gráfico aqui, esse é a mudança de comportamento da indústria. Olha só o que aconteceu. Nós atingimos o pico dos preços da carne bovina no mercado internacional aqui entre junho e julho, tá? E depois disso, os preços passaram a declinar, os preços de exportação de carne bovina, e agora já estão em patamares bem mais baixos. Tá? Esse é o grande motivo da queda dos preços da arroba do boi nesse período. Tá? Vamos aí à nossa conclusão. Os últimos anos, eles foram pautados por um aumento da disparidade entre os frigoríficos exportadores e aqueles que operam no mercado doméstico. A conta melhorou um pouquinho para quem opera no mercado doméstico, não é tão assim dispar como já foi. Tá? Mas essa disparidade é só a gente ver os números ali de exportação, que são muito robustos realmente. Aqui eu coloquei o setor carnes, mas a gente pode colocar aqui o agronegócio brasileiro, ele segue muito dependente da China em suas exportações. Tá? A China é a grande força de demanda de várias commodities, estou falando aí da soja, de carne bovina, carne de frango, carne suína, algodão, minério de ferro. Então, né, o Brasil tem uma dependência muito grande em relação à China. Por isso que nós temos que olhar com tanta atenção para os dados que vêm de lá. 2023 é o ano que confirma essa inversão do ciclo pecuário. Vamos ter uma maior disponibilidade de carne bovina e dos demais derivados do abate.
Os preços médios vão recuar em função disso, tá? E o fortalecimento do mercado doméstico é um fator essencial para que os preços encontrem um novo ponto de equilíbrio, possivelmente abaixo dos R$ 300 por arroba. Tá? Era isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Agora passo a palavra aí ao Dylan e depois para a Adriana. Tá certo, obrigado, Fernando. A Adriana tem mais um recado aí para nós e depois a gente inicia as perguntas e respostas com o Fernando. Quem tiver algum questionamento, por favor, mande ali no site que eu encaminho ao Fernando. Adriana, contigo. Pessoal, para quem participou do AgriWeek ontem, já está sabendo da nossa super promoção, né? Black Safras. Temos 25% de desconto em qualquer curso que você escolher lá no site de Safras. Você pode apontar o seu celular para o QR Code e vai acessar a loja e poder escolher o curso que você quer fazer e ganhar esse desconto. Para ganhar esse desconto, você precisa usar o cupom AgriWeek25 e ele será válido só para esses dias aqui do AgriWeek, então até amanhã, né? Lembrando que o Fernando também tem um curso, né? Mercado de boi gordo. Quem tiver interesse, tem lá na loja de Safras, tá? E além dos 25% de desconto, ganha o cashback em dobro. Então, é uma boa oportunidade para você ter esse cashback e usar para fazer outros cursos de safras e mercado. Tá certo, muito obrigado, Adriana. Obrigada, Adriana. A Adriana ainda vai provavelmente voltar até o final do dia e amanhã com novas promoções. E eu sugiro que vocês aproveitem, conheçam a nossa plataforma de safras e os nossos produtos. Começando as perguntas e respostas com o Fernando sobre o mercado boi gordo e carne bovina, pergunta da Isabela Leite Sonza. Bom dia, quais são as preocupações do mercado bovino brasileiro com o novo governo? Fernando. Bom, basicamente, tem uma série de questões que precisam ser esclarecidas, principalmente quando nós falamos de regime fiscal, como que vai ser isso para toda a economia, né? E também tem as questões envolvidas em relação à exportação. O Brasil é um mercado que exportou de uma maneira uniforme nos últimos anos, de uma maneira bastante coesa, sem menores problemas. Essas questões de, talvez, taxação de exportação, etc., pode gerar transtornos aí ao mercado brasileiro, pode ser um foco de atenção bem importante. O Brasil é líder global de exportação de carne bovina, é líder global de exportação de carne de frango, então, e tem trazido um ótimo resultado, ajuda muito o nosso saldo da balança comercial brasileira. Então, esse é um ponto de atenção bem interessante. Tá? E as questões envolvendo, lógico, o regime fiscal e como vai se comportar o mercado doméstico no próximo ano. Isso aí é essencial, porque, querendo ou não, preço do boi gordo é consumo de carne, é consumo dos derivados, e a gente precisa ter essa noção, essa percepção. Fernando, aproveitando aqui a ajuda do nosso colega, o Arno Bach, temos algumas perguntas aqui sobre o mercado. Primeira pergunta, Fernando, os preços da roupa caíram bastante ao longo de 2022. Já é possível estimar com que patamar de preço o mercado deve trabalhar ao longo de 2023? Por enquanto, trabalhando com as variáveis que nós temos hoje, o mercado deve trabalhar aí em São Paulo, mercado paulista como referência, entre 250 a 270. Tá? O mercado vai depender muito mais do mercado doméstico agora, com esse aumento da disponibilidade interna, do que já dependeu antes. Vai depender muito mais de um consumo doméstico forte. As exportações vão seguir em bom nível. O problema realmente é que a China está aumentando produção, vai haver uma menor dependência das importações. Por mais que o Brasil hoje seja a grande alternativa de fornecimento, vai depender mais do mercado doméstico para atingir esse novo ponto de equilíbrio. Ainda aproveitando a ajuda do Arno, a China pode vir a diminuir o ímpeto comprador de carne bovina do Brasil em 2023 a partir dessa remodelação dos contratos de compra? Mais do que isso, né? A China está expandindo produção. O governo chinês fez pesados investimentos dentro do setor carnes para depender menos de importação. Isso é válido para carne suína, para carne de frango e para carne bovina também. A China atravessa aí por um momento de franca expansão da sua capacidade produtiva, está aumentando o rebanho, investiu em rebanho de bovinos, ampliou sua produção de carne, então vai produzir 400 mil toneladas a mais. 400 mil toneladas a mais é um volume
que vai deixar de ser importado. Então, vai depender menos de importação, dependendo menos de importação, vai acabar comprando menos e vai tentar baratear preço. Tá? A China é sempre muito proativa nessas questões que envolvem segurança alimentar, que envolvem mercado de commodities. Ela sempre trabalha muito bem, sempre negocia de uma maneira bem agressiva. Bom, as perguntas que a gente tinha até o momento eram essas, né? Dada como uma palestra esclarecedora, o pessoal ficou sem dúvidas.